Fala galera, Boni e Dani aqui, mais uma vez. Bom, eu vou dizer uma coisa que eu já disse por diversas vezes, que 2020 será o ano dos filmes de terrores. Tá prometendo a Invocação do Mal 3, né? Mas ainda está em desenvolvimento, mas tá para chegar para 2020, só estão querendo ali alguns detalhes técnicos para confirmar o trailer. Eu já mostrei o Grito, um pouco do que pode acontecer, e Os Órfãos, e entre outros filmes. Porém, saiu um pequeno teaser de Um Lugar Silencioso 2. O primeiro veio de 2018, trouxe algumas coisas bacanas, algumas ideias geniais. Eu vou explicar um pouquinho, né, do que se passou em 2018, do primeiro filme, único até agora, e do que pode acontecer neste segundo. Apesar desse pequeno teaser, já não dá muitas informações. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom galera, Um Lugar Silencioso 1, o único até agora de 2018, ele trouxe um núcleo central da história muito bem desenvolvido, né? Muito bem elaborado. Algumas ideias implantadas, trazer aquela coisa que você não pode fazer um barulho, um ruído, senão aquela entidade, aquele monstro vai te pegar. É genial, né? E o suspense ali, ele é muito bem implantado nesse filme, né? Eu diria que quase 70% o suspense ele está ali sempre acompanhando personagens, tramas e subtramas. Praticamente a atmosfera toda ali da história tem o suspense ali correndo ao lado. Mas quando o horror entrava em cena, faltou um pouquinho de desenvolvimento. Alguns CGIs são até bacanas, legais, mas parece que são meio ofuscados ali. Parece que não há uma produção totalmente aberta ali para que mostre nitidamente o que é. As suas origens não são muito bem explicadas. Faltou algumas coisas que ficaram como pontas soltas sobre o que acontece na realidade ali, de como se tornou aquela coisa, aquela entidade e toda essa história macabra. Mas depois a gente começa a perceber que nem tudo é perfeito, mas nem tudo também é desastroso, né? Apesar de o terror não for aquela coisa de se assustar e de trazer muito sangue e pavor, até que consegue roubar alguns holofotes. É um filme que não é ruim, ele é mediano, mas ele deixou uma janela aberta para este que vai chegar em 2020. Para quem não se lembra, no final, a Evelyn e a própria Regan acabam enfrentando ali aquele monstro, descobrindo as suas fraquezas e encarando frente a frente, cara a cara. Claro, trazendo um final um pouco previsível, mas porém muito satisfatório. Que, aliás, uma das coisas que esse filme apresenta é que a Evelyn não dá a entender que ela vai ser essa pessoa que vai, sabe, encarar esse monstro de frente. Dá muito a entender que é outro personagem, mas não vamos entrar em detalhes. Ficou até bacana, porém, acabou abrindo uma janela, né, para o segundo, sendo porque eu não quero contar o final, para não abrir muito espaço na crítica, mas é lógico que a gente já vê que tanto ela como a Regan acaba ali sobrevivendo, mas algumas coisas ainda não ficaram inacabadas. Nesse pequeno teaser a gente vê a Evelyn, a Regan e o Marcos, que também aparece, claro, né? Eles estão ali no mesmo bosque, ainda não saíram daquele lugar ainda e estão lutando. É tudo que o teaser mostra. Essa luta ainda deve permanecer e vai ser trazida para o segundo filme, algo mais aterrorizante. Bom galera, essa cena do teaser, né, abrindo já, vamos dizer assim, o início do segundo filme, essa cena dá muito parecer que já foi mostrada lá no primeiro e único filme até agora. Parece que não, né? O sol ali tá brilhando, mas é uma cena que é mostrada assim em algumas partes, se não me engano, 2 partes no primeiro filme. São cenas rápidas, naquela adrenalina de fugir ou enfrentar, algo assim. Porém é uma cena que já nos entrega que eles estão no mesmo lugar, né? Não estão muito distante de onde aconteceu todos aqueles horrores. Como foi abordado também que lá no final, né, do filme de 2018, ela acaba enfrentando junto com a Regan, né, tanto a Evelyn como a Regan, acaba descobrindo o ponto fraco, né, dessa criatura, dessa entidade, desse monstro. E isso deve ser usado também ali no segundo filme. Eles já sabem, né, durante bom tempo lá no primeiro filme, que qualquer ruído, barulho,
acaba ali despertando aquele monstro. Então, lógico que isso já é uma coisa que eles vão ter que fazer o tempo todo. Gritar, pisar em galhos, esqueçam, isso não deve acontecer e não pode, é uma regra que eles devem adotar. Mas outros pontos fracos também foram descobertos lá e também devem ser usados nesse próximo filme. Perspectiva. Bom, como o primeiro filme trouxe uma estrutura bem legal, vamos dizer assim, né, bem desenvolvida na parte do suspense e do elenco, o terror não foi tão ali nostálgico, né? Não foi uma coisa, sabe, assim, que transmitia pavor, sustos, representava um perigo, mas não era aquela coisa que te botava medo. Mas uma das coisas boas é que o filme ele é inquietante, né? Pelo menos foi apresentado, né? A todo momento o suspense correndo do lado, aquela coisa atormentando ali, trazendo várias perturbações aos personagens, era nítida, né? O medo, o pavor, você tem que fugir ou enfrentar. Então isso foi bem mostrado. Eu acho que a perspectiva desse segundo é um aprimoramento no terror, né? É lógico que não pode trazer um filme muito inchado, mas dá uma melhoradinha, trazer alguma coisa mais nítida, alguns CGIs bem mais verdadeiros, realistas e originais. Aí sim o filme ganha força e pode até abrir uma franquia. Que, aliás, é a única coisa que faltou no primeiro filme. Dos 3 itens, núcleo central da história foi perfeito, né? Principalmente a narrativa, que ela não é desalinhada, tratando muito bem os personagens. O suspense, o pavor também foi muito bem estabelecido. Só faltou um pouquinho do terror, sabe, ganhar mais forma, mais vida, né? Mais originalidade. Então acho que se isso for consertado e mostrado com mais perfeição no segundo filme, aí sim, aí o filme ganha realmente um rótulo de filme de terror e suspense. Bom, galera, chega com força total? Ainda não. Apesar do primeiro ter sido até legalzinho, como diz um amigo meu, precisa mostrar mais coisas para que a gente entre em certas conclusões e mais detalhes. Porém, acredito que não deve chegar tão fraco, ou fraco, depende como você interpreta. É um filme que deve trazer mais um trailer ou até 2 e nos mostre algo bem mais concreto. Porém, eu ainda não cravo que chega com força total, sendo porque o primeiro dividiu muita opinião, então acabou trazendo uma coisa meio, sabe, deslocada de bom para ruim, para mediano. Eu gostei, mas como eu disse, faltou algo a mais, faltou um pouquinho mais de produção, genialidade. É um filme que eu aguardo muito, sou apaixonado por filmes de terror, mas ainda não cravo que chega com força total. E por último, se você não assistiu lá o de 2018, vai lá e assista, né? Para que você entenda esse que vai dar seguimento na história. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.